Vai começar a Sula no SBT. São 7 equipes brasileiras na competição, com força pra ganhar no campo e na raça, lutar contra tudo pra ser campeão. Futebol raiz, só jogar bola não basta. O gigante da colina é tradição, é o Vasco da Gama, irmão. O Fluminense vem pra disputa sem receio, experiente time de guerreiro. Vem forte o super cabuloso, as estrelas do Cruzeiro. O imortal não se esconde, é o time mais copeiro. Tem Hulk, Devinho no galo, pra pôr lenha na fogueira. O leão da barra quer essa taça do Nordeste é primeira. E olha o timão chegando com a força da nação. Pro bando de loucos todo jogo é decisão. É Copa Sul-Americana, o continente vai estremecer. É mais um ano de emoção aqui no SBT. Que existe a conversa com o Vasco, etc. Vocês têm, ou lá ou cá, tem essa condição? Eu desconheço qualquer conversa do investidor com outros clubes, né? Oi, torcida vascaína, aqui Renato Brito Neto. A gente acabou de sair da primeira reunião com o Conselho Consultivo, foi uma reunião de trabalho muito boa. Lembro que o Conselho Consultivo é o órgão previsto em lei que vai fiscalizar e acompanhar a reforma. Então a gente espera que eles estejam com a gente durante todo o tempo de reforma. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos, um abraço, um casaca no coração de cada um de vocês. Boa noite nesse fim de noite de quinta-feira, bom dia para você que já nos assiste, já na madrugada ou na manhã dessa sexta-feira. Meus amigos, já vou passando a visão para vocês aqui, hein? Muita coisa importante que nós vamos falar, nós vamos abordar em relação ao nosso Vasco da Gama, como por exemplo a situação envolvendo Evangelos Marinakis, Vasco da Gama e São Paulo. O presidente do São Paulo deu uma declaração um pouco aí, um tanto quanto polêmica, deixou no ar alguma situação, né? Eu vou colocar para vocês já aí o vídeo do presidente do São Paulo, Júlio Casares, falando sobre a SAF. Vou colocar para vocês também aí um vídeo bem extenso no tocante de assuntos. Não é grandão o vídeo, mas um vídeo que fala de vários assuntos do Vasco, que é do Marcelo Santana. Falou aí sobre várias situações do nosso Vasco da Gama, sobre orçamento, sobre arbitragem, CBF, sobre organizar um novo campeonato a partir de 2027, essa possibilidade, né? Falou ali sobre o elenco do Vasco, a gente vai colocar para vocês. Vamos falar, é claro, sobre mercado da bola, jogadores que podem estar deixando o Vasco, jogadores com contrato terminando, jogadores que podem estar chegando, as movimentações de mercado do nosso gigante. Vamos falar sobre a SAF do Vasco, como eu já mencionei, sobre alguns assuntos aí. Vamos abrir aspas para o Felipe Carregal. Vou colocar o vídeo para vocês dele falando aí. Vamos falar também sobre a reforma de São Januário, né? O Renato Brito, o segundo vice-presidente geral do Vasco, falou sobre a reforma de São Januário. A gente vai explicar aqui para vocês. E o arquiteto também do nosso Vasco da Gama, né, o Sérgio Dias, também falou sobre essa obra do nosso novo estádio. Então tem muita coisa bacana, muita coisa importante que eu vou falar para vocês. Então vamos embora, vem comigo que está começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, é isso aí então. Logo de cara já vou pedindo para você aí se inscrever aqui no nosso canal, se torne parte aqui da família Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, para você que não me conhece, é um prazer enorme. Deixe também seu comentário aí nos assuntos que a gente for falando nesse conteúdo, nesse vídeo. É sempre muito bem-vindo seu comentário, sempre com respeito e educação, é claro. Mas deixa aí a sua opinião. Deixe também o joinha, o gostei, tá? E também compartilhe, isso é o mais importante. Compartilhe o nosso vídeo aí, tá, com a galera, com a rapaziada, para nos ajudar aí a alcançar mais vascaínos
de muitos assuntos importantes do Vasco que a gente vai abordar nesse vídeo. Então, meus amigos, logo de cara, então, sem muita delonga, vamos começar falando aqui da SAF. Tá? Quero colocar para vocês aí um vídeo do presidente Júlio Casares, né, falando sobre a negociação lá do São Paulo com o grego, né, com o Evangelos Marinakis, e aí a situação do Vasco, né? Ele deu ali, deixou na entrelinha, deu aquela cutucada, né? Então é o seguinte, acompanhe que a gente já volta para dar continuidade aqui no nosso vídeo. Eu gosto de falar no futebol que tudo que esteja assinado eu anuncio. Então isso nós temos que aguardar, mas as conversas são boas. E existe um prazo para vocês definirem isso? E uma soma do que existe a conversa com o Vasco, etc. Vocês têm ou lá ou cá, tem essa condição? Eu desconheço qualquer conversa do investidor com outros clubes, né? Nós somos muito éticos, estamos conversando isso, já vai fazer quase um ano, né? Quase, ainda temos um tempo, nós estamos conversando um tempo. Agora, a nossa proposta de uma academia é uma proposta que vai alavancar o time profissional, vai alavancar financeiramente o São Paulo. O São Paulo que tem seus desafios, ainda vai apresentar um déficit grande esse ano, mas o São Paulo está atrás de grandes contratos. Então, como vocês puderam ver e ouvir, né, ele não cravou porque ainda não assinou, mas como ele mesmo ali deixou a situação no ar, parece que está tudo muito bem ali encaminhado, né, entre Marinakis e São Paulo ali para uma parceria na base, né, e investimento no próprio São Paulo Futebol Clube, né. Ele falou, né, sobre essa expectativa da diretoria lá do Tricolor. E aí falou que desconhece, né? Falou que desconhece, não sabe de nada, né? Do que está acontecendo em relação ao Vasco. Então, assim, é claro que esse senhor não é desprovido de inteligência, é claro que ele não é bobo, é claro que ele tem internet na casa dele, é claro que ele sabe que o Marinakis está negociando aí, né, a situação da compra da venda da SAF do Vasco da Gama. É claro que ele sabe. O Marinakis tem um contrato de confidencialidade, um NDA, então é óbvio que o Marinakis não vai pegar e ficar falando as coisas para ele. E se o Marinakis falou alguma coisa para ele em relação ao Vasco, ele não pode expor o Marinakis, que senão ele bota o Marinakis em maus lençóis. Então é óbvio também que ele não sairia falando aquilo que ele não sabe, ou o que ele sabe não pode falar que sabe, né? Mas assim, dando mais uma cutucada, né? Isso aí é tudo que a patotinha do Júlio Brandt queria, né? É tudo que a patotinha que estão loucos para vender a SAF do Vasco aí de qualquer maneira, para qualquer investidor, por qualquer valor, né? Tava querendo nesse momento, né? Viu o presidente do São Paulo para botar uma lenha na fogueira aí, mais uma vez jogando para a galera, né? Mais uma vez aí dando aquela causada, aquela tumultuada nos bastidores do Vasco. Mas assim, aquilo que eu já cansei de falar para vocês. Marinakis, quer chegar no Vasco, quer investir, quer vir, quer ser parceiro, beleza, seja bem-vindo. Não quer, vida que segue. A gente não pode também aqui ficar pagando de viúva, né, de investidor, de ninguém. Né? É claro que a gente torce para que o Marinakis chegue aqui, coloque muito dinheiro e coisa e tal. Agora, se ele estiver querendo também comprar lá, fazer parceria com o São Paulo, é problema dele. É problema dele. Agora, será que isso interfere na compra da Vasco SAF ou não? Também não sei. Só sei que para mim ficou bem antiético, ficou bem esquisito. Né? É como se você estivesse pedindo a mão de uma namorada em casamento, sendo que você já é noivo de outra mulher, né? É tipo isso, né? É tipo isso, né? Porque ele está querendo comprar a SAF do Vasco, mas está acertando aí investimento lá na base do São Paulo e podendo colocar até dinheiro no profissional do São Paulo. No mínimo conflito de interesse, né? Ficou bem contraditória essa situação aí. Né? A grande realidade é que o Júlio Casares também está morrendo de medo de perder. Então ele está usando todas as armas, né, que ele tem para poder trazer o peixe para o lado dele, para trazer a sardinha para o lado dele, aí, que é o Evangelos Marinakis. Né? E o Vasco, por sua vez, também não tem que ficar aí também não, pagando de viúva com o Pires na mão, desesperado. Ai meu Deus, não, o Vasco já fez o que tinha que fazer. Já mostrou tudo que tinha que mostrar, tem o NDA assinado, agora está nas mãos do grego. O grego que tem que decidir se vai querer investir na SAF do Vasco ou não, né? E qual vai ser a proposta que ele vai colocar na mesa, ou se é que ele vai colocar alguma proposta na mesa do Vasco em relação à SAF, né? Basicamente é isso.
né, meus amigos? Então vamos ter que aguardar essa situação, o que, que vai acontecer, né? Qual vai ser o desdobramento aí envolvendo a SAF do Vasco, Evangelos Marinakis, né? E se o São Paulo vai realmente fechar essa parceria com a base deles, com o investidor grego. Ainda se falando de SAF, né? O Felipe Carregal, em mais um vídeo para Vasco TV, afirmou, né? Falou ali sobre o controle hoje da Vasco SAF, né? Então eu vou colocar para vocês aí o Felipe Carregal falando e eu já volto. A 777 já não tem o controle da SAF desde maio de 24, quando nós, através daquela tutela cautelar antecedente, afastamos a 777 do controle da Vasco SAF. Então, essa decisão que defere o pedido do RJ, ela, mais uma vez, reforça que hoje o Vasco é o único acionista em pleno gozo dos seus direitos societários. Tá? Ou seja, a 777 hoje continua com todos os seus direitos societários suspensos. Tá? Então, assim, apesar de toda a confusão que a 777 criou às vésperas do pedido de RJ, até com distorção na imprensa de decisão judicial, a 777 continua não tendo nenhum tipo de poder ou controle sobre a Vasco SAF, desde maio. É isso aí, né, meus amigos? Então, ele foi taxativo hoje, quem controla a SAF do Vasco é o Vasco da Gama, né, o associativo, claramente por conta daquela liminar lá de... Perdão, gente, que deu sono aqui. Aquela liminar lá de maio do ano passado, né? De maio de 2024, né? E agora a 777 tem mais 3 dias aí para apresentar para a justiça a sua defesa, né? Os seus advogados que vão defender eles nesse caso, eles que estão sem advogados ainda, né? Pelo menos formalmente, né? A justiça deu um prazo de 5 dias, 2 dias já se foram, faltam 3 dias para a 777 apresentar a sua defesa, para que a liminar que dá aí o direito do Vasco Associativo ser aí o gestor da Vasco SAF temporariamente, né, seja julgada. Essa liminar, ela pode tirar o Vasco do controle da SAF, dando novamente o controle para a 777, ou como pode ser indeferida, né, ser mantida da forma que está, né, mantendo aí o Vasco da Gama no controle, né, meus amigos? Então, basicamente, é isso. Agora eu quero falar com vocês sobre São Januário, né? Eu vou colocar para vocês aí um vídeo do Renato Brito, segundo vice-presidente geral do Vasco da Gama, falando sobre essa situação, e também o vídeo do Sérgio Dias, o arquiteto do nosso novo estádio. Então acompanhe, que já já a gente se vê de novo para continuar falando do nosso Vascão. Oi, torcida vascaína, aqui Renato Brito Neto. A gente acabou de sair da primeira reunião com o Conselho Consultivo, foi uma reunião de trabalho muito boa. Lembro que o Conselho Consultivo é o órgão previsto em lei que vai fiscalizar e acompanhar a reforma. Então a gente espera que eles estejam com a gente durante todo o tempo de reforma, olhando, decidindo conosco a 4 mãos. Foi uma reunião muito proveitosa, todos os membros estavam presentes. A gente trouxe 2 novidades para eles, 2 atualizações, além de ter mostrado o projeto do estádio, né, alguns tiveram ali o primeiro contato com o projeto. A gente informou que a SPE já está em reta final, o contrato social está 90% pronto, então agora faltam algumas burocracias. A gente imagina que ali entre o fim de março e o início de abril a SPE esteja pronta para ser votada entre os sócios, e aí uma vez votada, o Vasco vai estar apto a, de fato, receber o dinheiro do potencial construtivo na conta garantia. E, além disso, o Sérgio Dias, nosso engenheiro responsável pelo projeto, apresentou em primeira mão as primeiras sugestões e soluções do entorno e soluções viárias, de rua, soluções urbanísticas muito bacanas, e a Prefeitura ficou muito bem impressionada nesse primeiro contato. Enfim, mais um passo aí rumo ao nosso tão sonhado novo São Januário. Obrigado e um beijo a todos. Torcida vascaína, estamos aqui saindo da primeira reunião do Conselho Consultivo, conselho definido por legislação. A gente fez a apresentação do projeto, com os detalhes que a gente tem para apresentar, e também, como novidade, estava muito aguardado isso, a primeira proposta de intervenção do entorno, e como será a revitalização do entorno, a fluidez do trânsito, segurança aos pedestres, deslocamentos, e que foi muito bem recebido. Então, acho que nós caminhamos bem e vamos em frente até o próximo passo, que será a nossa inauguração. Então, meus amigos, como vocês viram e ouviram, né, o nosso segundo vice-presidente geral do Vasco da Gama, Renato Brito,
ele afirmou, né, ele falou sobre o Conselho Consultivo, né, falou que a SPE já está na reta final ali, né, já está ali já engatilhada, ali entre final de março para o começo de abril já deve estar resolvida essa questão da SPE, e a questão do contrato social já estaria ali 90%, né, pronto, né, é previsto aí também para que isso seja resolvido. Ele falou que tem alguns trâmites legais, burocráticos a serem resolvidos, mas então o nosso Renato Brito vendo com muito otimismo essa questão do potencial construtivo, já está totalmente legalizado com o Conselho Consultivo, né, que é ali essa empresa que está sendo gerada, né, esse conselho sendo gerado única e exclusivamente para abordar e para fiscalizar e levar adiante essa questão da venda do potencial construtivo e também da reforma do nosso estádio de São Januário, né? Lembrando que quando acontecerem as vendas do potencial construtivo, quando eu falo as vendas é porque o potencial construtivo é um, mas ele vai ser fracionado, né? São terrenos ali que vão ser vendidos para alguns investidores de ramificações diferentes aqui dos negócios aqui no nosso país, mas que vão nos dar um fôlego financeiro de mais de 500 milhões de reais, que vai nos dar a possibilidade da gente ter um novo estádio, inicialmente de 43 a 57 mil lugares aí, no nosso novo São Januário, né? O nosso Renato Brito, então, vendo com ótimos olhos, boa perspectiva para que a gente tenha um novo estádio. Aí tem gente que fala assim, mas blá, 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 porque é sempre a mesma conversa. Olha, gente, eu cobro bastante, tá? Mas a gente não pode ser hipócrita, também não pode ser aí, fechar os olhos para o que está acontecendo no Vasco. Por que eu estou falando isso? Porque assim, eu acho que o torcedor do Vasco, antes de ficar só reclamando, e a gente tem que reclamar mesmo, eu também reclamo bastante, mas eu acho que em vez de a gente ficar só reclamando, ou antes de reclamar, né, se a gente for reclamar que seja com razão, mas eu acho que antes de reclamar, eu acho que o papel de todo torcedor do Vasco, ou de todo profissional que vai falar sobre o assunto, é se debruçar na pauta, né? É procurar saber o que está acontecendo, entender as situações, sabe? Se não entende, dá um Google, pesquisa, pergunta para o Google o que é uma SPE, o que é um conselho consultivo, o que é um potencial construtivo, né? Para você começar a ficar por dentro, para a gente se inteirar. Quando eu falo a gente, ou nós, é porque eu, por exemplo, não sabia desse assunto, eu não nasci sabendo sobre potencial construtivo, conselho consultivo, SPE, uma série de situações. A gente foi obrigado a aprender sobre a pauta, uma vez que a gente fala do dia a dia do nosso Vasco, e isso está muito atrelado ao dia a dia do nosso Vasco quando o assunto se trata do novo São Januário. Então, assim, dentro dos trâmites legais que têm que serem seguidos, o passo a passo, o beabá, o caminho das pedras que o Vasco tem que tomar e já está tomando esse rumo agora, para que a gente chegue o mais rápido possível no início das obras desse novo estádio, o caminho é esse, e o Vasco está no caminho. Eu cobro pela a demora, eu cobro porque às vezes a diretoria não dá um parecer para a gente, pelo prazo que eles dão para a gente, e depois não é aquilo conforme eles dão o prazo, mas a gente vê, é notório, né? É notório. E desde quando o Pedrinho assumiu, a questão do potencial construtivo acelerou muito, gente. Acelerou muito. Esse projeto, ele teve início, né? Foi dado o pontapé inicial nesse projeto, lá na gestão do Alexandre Campelo, aonde o Luiz Roberto Levenciano também fez uma proposta de um estádio, que era o Estádio Caravelas. Tinha uma outra proposta também, que eu me esqueci agora, peço perdão a vocês, e essa proposta aí que a gente apelidou aí carinhosamente de Caixotinho, né? Que é um estádio no modelo mais quadradão. E olha, o projeto começou lá na gestão do Campelo, né? O projeto, a questão o Campelo saiu, entrou o Salgado, né? O Salgado deu início ao potencial construtivo para que o projeto iniciado na gestão do Campelo pudesse se tornar realidade.
E o CT Moacir Barbosa, atrelado a esse projeto, também começou lá na gestão do Campelo. E o torcedor fazendo a vaquinha digital aí, torcedor, né, comprando situações para ajudar o Vasco e também mandando dinheiro, né, fazendo Pix para ajudar a fazer o nosso centro de treinamento. Então o nosso centro de treinamento hoje não é de primeiro mundo, não é o que a gente esperava, mas foi o nosso torcedor, nós torcedores, que realizamos esse sonho, né, para nós mesmos, né? A gente se deu esse presente, né, o CT Moacir Barbosa. Então vamos lá. O Alexandre Campelo começou e só fez ali o projeto, mas também não foi ele, foi o arquiteto Sérgio Dias, né, e um escritório muito conceituado no Rio de Janeiro e no Brasil nesse tema. O Salgado só deu início no potencial construtivo, tá? E assim, não foi tão adiante, enrolou toda uma vida e não saiu muito do lugar, mas deu início, deu o start. Mas a gente tem que ressaltar que quando o Pedrinho entrou, a coisa andou, né? É notório que a coisa andou. É claro que a gente queria que em 6 meses já tivesse ali construindo um novo estádio. O Pedrinho falou que em dezembro do ano passado ia fechar, ia começar em janeiro as obras, não começou, estamos em março. E a perspectiva é que não comece agora, pelo menos no primeiro semestre. Pelo menos, a gente não tem, eu não posso cravar porque nem o próprio Renato Brito consegue cravar, porque tem trâmites legais, tem burocracia, tem outras situações. Mas o que eu quero dizer para vocês é que está andando. O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, algo histórico para a cidade do Rio, aprovado por unanimidade, não teve ninguém que votou contra, até o Marcos Braz, que é vice-presidente lá do Flamengo, votou a favor para o Vasco. Gente envolvida na gestão do Fluminense, que é vereador do Rio, votou a favor do Vasco. Para vocês entenderem como é que o prefeito Eduardo Paes, o Pedrinho, a comunidade vascaína conseguiu esse engajamento, né? Então a coisa está andando, o potencial construtivo está sendo aí dia após dia totalmente encaminhado dentro dos trâmites legais, e esse conselho consultivo é previsto em lei. Isso tem que ser feito. Que é para amanhã ou depois, exemplo, não pegar aí o dinheiro que era para comprar prego, exemplo, tá? Prego, madeira e cimento para o estádio e o dinheiro sumir. Não. Por isso que está sendo feito esse conselho consultivo do nosso estádio, que é para obedecer às normas do projeto do potencial construtivo aprovado na prefeitura. A gente está falando de patrimônio público. A prefeitura deu ao Vasco da Gama terrenos na Barra da Tijuca para o Vasco vender esses terrenos e conseguir angariar dinheiro, recursos, para poder dar início a essas obras. Então não é algo assim, toma lá da cá, vai lá, constrói, pronto. Não, é muito sério. Então tem todo um processo. O que a gente reclama é que às vezes essa demora no processo, que a gente reclama é que às vezes eles dão um prazo e o prazo não se cumpre. Se é culpa do Vasco ou não é uma outra história. Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode torcer contra. Agora, a gente tem que cobrar sim, porque se a gente não cobrar, se a gente não der uma reclamadinha, os caras meio que vão largando de lado. Tá tranquilo, o torcedor não está cobrando muito, a torcida está de boa, a imprensa não está cobrando. Não, tem que haver cobrança. A imprensa tem que dar aquela cutucada, aquela perguntada, o torcedor tem que dar aquela cornetada, né, fazer aquela cobrança, mas como eu estou mencionando aqui, sabendo do que está falando. Né? Tem a situação de saneamento básico, tem a barreira do Vasco, tem o entorno, tem as avenidas, tem a iluminação pública, fornecimento de água, tudo isso. Tem a quadra de futsal, os estacionamentos, área de alimentação, a área molhada, que vai ter também ali piscinas, né, no clube associativo, que a gente tem hoje piscinas também em São Januário, o parque aquático. Então tudo isso é um mega projeto, vai envolver a comunidade da Barreira do Vasco, inclusive a Vaninha, que é a presidente da Associação de Moradores da Barreira, ela faz parte desse conselho consultivo, né, membros da prefeitura, do Vasco, porque é uma coisa que vai mudar a zona norte do Rio de Janeiro. Quando você estiver passando nas vias de acesso do Rio, ali em frente à zona norte, que tem lá a Igreja da Penha, que você vê a Igreja da Penha, você vê ali o Piscinão de Ramos, você vê também São Januário, vai ser outro visual, vai mudar tudo ali. Sabe aquelas obras grandiosas que fizeram no Rio, para o Pan-Americano, para as Olimpíadas? Vai ser daquele pique para mais.
porque São Januário vai ficar enorme, vai ficar lindo, vai ter um projeto de revitalização. O próprio Sérgio Dias falou também, o nosso arquiteto, sobre o projeto de revitalização, falou sobre o trânsito, sobre os pedestres, sobre o entorno, né, ali dos bairros, da comunidade. Muita gente fala, não tem como, não tem espaço, a comunidade... Tudo isso está no projeto, gente. Tudo isso está no projeto. Então eu particularmente estou otimista. Estou um pouco chateado que a gente pensava que seria aí, né, no máximo para abril, maio desse ano, já começar as obras. Mas vamos continuar torcendo, vamos continuar aí com um pensamento positivo, que até um ano atrás isso era só falácia. E hoje já está saindo do papel, né? Já está saindo do papel. Meus amigos, agora mudando de assunto, né? A gente já falou sobre a SAF, falamos aí agora sobre São Januário, né? Eu quero falar com vocês aí sobre, deixa eu ver, janela de transferência, né? É o seguinte, antes da janela de transferência, nosso elenco segue treinando no CT Moacir Barbosa e teremos nesse sabadão um jogo treino, tá? Isso mesmo, no CT Moacir Barbosa, Vasco da Gama e Maricá se enfrentam em uma partida treino, um jogo amistoso ali, um jogo treino. É claro que não é aquele parâmetro para quem vai disputar, que é o nosso caso, uma Série A de Campeonato Brasileiro, mas é para manter a forma física, ritmo de jogo, e é claro, você testar variações táticas, você ali, né, organizar a defesa com bolas, sem bolas, laterais vão, ficam, quem vai fazer o corredor, quem vai ficar, quem faz o facão, os atacantes, movimento de pivô, movimento de finalização, triangulação, tabela, finalização de dentro da área, de fora da área, bola parada, bola aérea, jogada ensaiada. Tudo isso você começa a ter a possibilidade de testar alguma coisa, de tentar fazer alguma coisa diferente em jogos treino, como por exemplo o Maricá. Pode ser que venha acontecer também um jogo treino contra o Cruzeiro, ainda embrionário, nada confirmado ainda, mas os nossos jogadores vêm treinando aí no CT Moacir Barbosa. E olha, tem uma notícia muito boa. Nos vídeos da Vasco TV de treinamento que foram divulgados na última quinta-feira, os nossos jogadores Tietê, Adson, David e Guilherme Estrela foram vistos treinando, apareceram nas imagens ali treinando com o elenco, né? Ótimas notícias, né? Tomara que estejam todos eles aptos aí para a estreia do Campeonato Brasileiro. O Vasco que estreia diante o Santos, né? O Santos ali, o alvinegro praiano, né? Santos de Neymar, vai vir aqui para o Rio de Janeiro para enfrentar o gigante da colina, o nosso Vasco da Gama. Não sabemos se o Felipe Coutinho vai estar apto para essa partida, ele que sofreu um edema na sua coxa direita no clássico diante o Flamengo na semifinal do Carioca, né? Ele vai passar, já está fazendo um tratamento intensivo, né? Vamos torcer para que até lá o Coutinho esteja liberado aí pelo departamento médico. Mas boa notícia, Tietê, Adson, David e Guilherme Estrela já vem fazendo o trabalho, vem treinando com o restante do grupo, do elenco no gramado, tá, gente? Se tratando de janela de transferências, o América Mineiro negou o interesse no zagueiro Manuel Capasso e no atacante Jean Davi. No primeiro momento, essa informação que nós temos, então, em relação a Capasso e Jean Davi, que teriam sido supostamente especulados no América, mas o clube de Minas Gerais negou esse interesse. Quem também negou o interesse, também outra informação que vem de Minas Gerais, é um comunicado oficial, não é jornalista que está falando dessa vez, é o Cruzeiro. O Cruzeiro negou de forma taxativa o interesse no goleiro Léo Jardim, tá? Então, retiro aquilo que eu mencionei em relação ao Léo Jardim ontem, né? Eu falei, pô, se ele resolver sair, pô, não é possível, coisa e tal. Mas não, ele vai ficar, ele tem uma gratidão muito grande pelo Vasco, como eu já mencionei. Ele foi convocado aqui no Vasco, no melhor momento da sua carreira, vai ter aí o seu contrato renovado por mais 4 anos, salário aí aumentado, vai receber uma valorização financeira, né? Então a tendência é que o Léo Jardim permaneça no Vasco, que ele renove aí por mais 4 anos com o nosso gigante. E o Cruzeiro já desmentiu também, afirmou em nota oficial do clube de Minas Gerais que não tem interesse no goleiro Léo Jardim, tá? O Alexandre Matos, dirigente lá do Cruzeiro, afirmou que a procura do Vasco pelo Lautaro Dias aconteceu sim, mas não é de agora, não é de ontem nem anteontem. Veio à tona agora, né?
foi noticiado pela mídia agora, mas segundo Alexandre Matos, essa procura já é de um tempo atrás em relação ao atacante argentino de 26 anos, Lautaro Dias. Em relação a outro atacante de Minas Gerais, Minas Gerais e Rio de Janeiro, muito quente nessa janela doméstica, né? Mas tudo negativo aí, ó, nada acontecendo positivo, mas tá bom. Nesse caso tá bom. Por quê? Porque o atacante colombiano Bryan Palacios, né, do Atlético Mineiro, que tinha ali um acordo encaminhado com o Vasco, todo mundo falou sobre isso, eu também falei, né, que ele tinha um acordo encaminhado para vir jogar no Vasco, não vem jogar no Vasco, por quê? O Atlético Mineiro vendeu o Alisson para jogar lá, se eu não me engano, acho que no Shakhtar Donetsk, salvo engano. Tá? Com isso, o Bryan Palacios ganhou mais chances lá no grupo do Atlético Mineiro e a tendência é que ele permaneça por lá, porque os atleticanos não querem liberar Bryan Palacios por empréstimo. Ele chegaria no Vasco por empréstimo até o fim da temporada com uma opção de compra, mas na minha opinião é um jogador que chegaria para compor elenco, para brigar por vaga ali, talvez com o Adson, mas eu acho que pelo que a gente já viu do Adson, pelo pouco que eu vi do Bryan, eu fico com o Adson, né? E aí, um jogador aí, vamos dizer assim, caro, um jogador aí que teria uma opção de compra fixada no passe, um salário que não é tão barato também, né? Eu acho que foi bom, né? A gente acabou aí, vamos dizer assim, tendo aí uma certa sorte. Tomara, né? Porque às vezes o cara arrebenta lá no Galo, mas enfim, nesse momento, parece que foi uma boa notícia para o nosso Vasco. Se tratando do Dimitri Payet, ele tem contrato até o fim de maio desse ano, ele pode realmente pegar as malas e voltar para a França, é isso mesmo, o francês pode deixar o Vasco já estuda uma possibilidade de rescindir o contrato ou de não renovar, né, automaticamente aí, encerrando o vínculo com o francês, que pode até mesmo acontecer aí uma despedida de Dimitri Payet com a camisa do Vasco. Vamos aguardar. Nada certo ainda, mas essa aí é a especulação que vem de dentro do Vasco, né? As informações que vêm de dentro do Vasco. Né? Aquilo que eu falei, só depende do Payet. Né? Se ele tiver chance aí no início do Brasileiro e arrebentar contra time grande, pode até ser. Agora, se jogar aí, não tiver chance, complica, né? Por exemplo, se o Coutinho não tiver apto para a estreia contra o Santos, se o Payet estiver bem fisicamente e jogar aí 60, 70 minutos, 80 minutos e jogar muito bem, acabar com o jogo, as coisas podem começar a mudar, mas hoje, nesse momento, realmente não está jogando bola para que esse contrato seja renovado. Situação do Felipe Coutinho, ele deve renovar com o Vasco até o fim da temporada, o Aston Villa não deve dificultar, porque é aquilo, é lógico, né? Ele não está jogando o fino da bola, não vem bem fisicamente, né? E o Aston Villa está aí, ó, jogando Champions League, classificado, né? Enfiou aí 3-0 no Bruges nessa quarta-feira pela Champions League, né? Estão nas quartas de finais, né? Então a gente vê o Aston Villa rápido, dinâmico, né? Coutinho não se encaixa realmente lá no clube da Inglaterra, então ele deve renovar com o Vasco até dezembro, algo que gera muito burburinho no meio da torcida do Vasco, né? É outro ponto de interrogação também. O Coutinho todo jogo tem que se provar, porque até agora ele não conseguiu se firmar realmente no nosso Vasco da Gama. O menino Lucas Eduardo está indo jogar no Cuiabá por empréstimo, o menino JP está indo jogar no Avaí também por empréstimo, o Vasco que vem fazendo aí, pretende fazer uma limpa na sua folha salarial, né? O atacante Max do Sampaio Corrêa, ventilado no Vasco, segue o Vasco na rede social, o Coutinho, o Verratti, o Ryan, coisa e tal ali. Parecia que teria avançado a negociação, mas parece que o Sampaio Corrêa quer 3 milhões de reais para poder vender o jogador para jogar no Vasco, ou 500 mil reais para emprestá-lo para o Gigante. Parece que não teria avançado as tratativas de negociação, algo que eu concordo, né? Com todo respeito ao rapaz Maxi, eu concordo, né? Apesar que, sei lá, pagar R$500 mil por um empréstimo até o final do ano, mas tem que ver quanto que é o salário do cara, né? Para chegar aqui para ganhar 200 mil, aí não sei também, né? Mas eu acho que dá para buscar outros jogadores, né? A gente fala isso agora, daqui a pouco vem outro time da Série A, contrata o Max arrebenta, né? É muito difícil isso acontecer, mas não é impossível. No futebol a gente sabe como é que é, mas realmente seria uma baita de uma aposta, né? Investir aí na contratação do rapaz aí, do Max. Os jogadores aí que estão com o contrato terminando no fim desse ano são eles: Léo Jardim, Jair, Paulinho Paula, Puma Rodrigues, Manuel Capasso, Deluca, Riquelme Souza, Alex Teixeira e Maurício Lemos. De trás para frente, Maurício Lemos
é um empréstimo, né? O contrato terminando, mas é empréstimo e tem uma opção de compra. Se ele bater metas, gatilhos que estão estipulados, o Vasco tem a opção de compra do passe, né, do direito econômico do zagueiro uruguaio Maurício Lemos. O Léo Jardim, muito perto de renovar, né, já chegando a um acordo com o Vasco para renovar o seu contrato por mais 4 anos. O Jair é um grande ponto de interrogação, vai ter que se provar, vai ter que jogar bola, e até agora a diretoria do Vasco parece que não sinalizou nada ainda para o Jair em relação a renovar o contrato. Paulinho Paula tem conversas, mas nada avançado ainda, porque o Vasco deve renovar com o Paulinho. O Vasco está dando tempo aí pro Paulinho e pro Jair, acabaram de voltar de lesão, tá dando aquele time para ver se eles vão se firmar, parte física, parte técnica, para ver se realmente vale a pena fazer uma proposta ou não, né? Lembrando que no meio do ano eles já podem assinar pré-contrato com qualquer equipe e sair de graça no final do ano. Então vamos ficar de olho nesses 2 jogadores, Jair e Paulinho Paula. Puma Rodrigues é um jogador selecionável, está sempre na seleção do Uruguai, foi até convocado para essa data FIFA, é reserva ali, coisa e tal. Tem que ver quanto que é o salário do Puma, sabe? Como é que está a situação do PH? Será que ele vai ser titular absoluto, PH, ou vai dar brecha para o Puma? Sabe? Então, assim, é tudo muito ponto de interrogação. Não dá para sair assinando um monte de contrato com esses jogadores aí por mais 2, 3 anos. Daqui 1 mês, 2 meses pode se machucar ou podem não jogar nada, né? Aí a gente fica preso com o jogador depois e inflando a folha salarial. O caso do Manuel Capasso, eu acho que tem que colocar ele para jogar. Eu acho que deveria se colocar ele para jogar, sabe? Eu acho covardia o que estão fazendo com ele, é uma covardia tremenda, que estão fazendo com o Manuel Capasso. O De Luca tá fazendo hora extra, não quer, apareceu proposta da Série B, mas ele não quer, claro que não quer, pô, tá ganhando bem aqui no Vasco, né? A pedida salarial na Série B é bem menor, né? Mas o Vasco tem interesse de liberar o De Luca. O Riquelme, o Vasco deve emprestá-lo ou vendê-lo, né? Assim que surgir uma oportunidade. Souza e Alex Teixeira, o Vasco nesse momento não demonstra interesse nenhum em renovar com eles e está super, hiper, mega certo, né? Não fizeram por onde, nem para chegar, que dirá para ser renovado o contrato com esses atletas. Então, meus amigos, essa é a questão de momento do mercado da bola do nosso Vasco da Gama. Agora eu quero falar com vocês sobre o nosso diretor de futebol, Marcelo Santana. Então acompanhe uma sonora dele falando de vários assuntos em relação ao Vasco, até mesmo futebol brasileiro. Eu acredito que essa janela ela permite essas correções, tanto de empréstimos de atleta quanto eventuais contratações, e o Vasco tem dialogado com alguns clubes sim para fazer pequenos ajustes dentro do seu elenco. Bom, meus amigos, então como vocês acompanharam, né, ele falou ali sobre a arbitragem, comissão de arbitragem internacional, super, hiper, mega concordo, né? É bem alinhado com a minha opinião, né? Eu dei essa opinião uns 2 dias atrás, eu não sabia de nada, né? O Marcelo Santana vem falando isso, né? Gostei, achei bacana. Falando sobre a possibilidade das ligas, né, da Libra e da LFU organizarem o novo Campeonato Brasileiro a partir do ano que vem. Não, perdão, a partir de 2027. É algo palpável, não real ainda, mas palpável, pode acontecer. Falou também sobre o orçamento, né, e falou sobre aí o elenco do Vasco da Gama. Algumas respostas bem burocráticas, né, daquele esquema ali, que não pode falar muito, mas fala um pouquinho daqui e dali, mas sem poder falar muito. Mas ele deixou bem claro, né, a questão de buscar o investidor para a SAF do Vasco, né, para poder comprar a SAF do Vasco. Tem gente falando o tempo todo que o Vasco não vai vender a SAF, que o Pedrinho não quer vender, fazendo politicagem. É conversa fiada, porque o Pedrinho sempre fala que ele tem o interesse em vender a SAF sim. O Marcelo Santana agora confirmou isso mais uma vez. A questão é, uma coisa é você querer vender o seu carro, vender sua casa, está precisando de dinheiro. Outra coisa é você vender por menos da metade do que vale, né? Se o carro vale 100 mil, vale 50, não, o carro vale 50 mil, você vai vender o carro por 15 mil, pô. Documento em dia, tudo no verdinho, os 4 pneus novos, o motor não tá batendo nada, a suspensão ok, o estofado ok, o som do carro legalzinho, tudo jóia. Aí você vai vender o carro por 20 mil, o carro vale 50. Aí você é maluco, tá rasgando dinheiro, pô. Né? Aí é loucura, né? Então é assim. Agora, o caso do Vasco, não tá tudo jóia, né? Tem dívida, né? Tem uns documentinhos atrasados e não tá no verdinho, tem dívida, né? Mas assim, a gente tem um patrimônio de quase 130 anos, tem muito jogador, muito ativo do clube que você pode fazer dinheiro assim no piscar de olhos, tem um novo estádio aí sinistro vindo aí, né, nos próximos anos, que é o novo São Januário, tem uma torcida de mais de 22, 23 milhões, tranquilamente falando,
espalhadas aí Brasil afora e mundo afora, né? Então, assim, tem várias situações que valorizam o clube muito, tem mídia, né? Então, se tratando de vender a SAF, tá? O Vasco vai vender, o Vasco quer vender. A questão não é vender rápido e por qualquer valor, que nem tem um ou outro falando por aí, ainda subindo hashtag, né? É complicado. Vender as coisas dos outros barato é fácil, né? Quero ver vender o seu próprio bem ali, né? Baratinho, né? Porque por pressão alheia, né? É sempre assim. É complicado, meus amigos. É complicado mesmo, né? Se tratando de arbitragem e orçamento, concordo com o que o Marcelo Santana falou. Se tratando do orçamento, o Vasco vai tentar manter as contas em dia esse ano, né? Já ficou meio ali complicado a questão do meio de ano, né? Por isso que muito jogador deve deixar o Vasco aí, porque, olha só, meus amigos, se o Vasco não fizer essa enxugada, vai ficar difícil ir ao mercado no meio do ano, né? Vai ficar difícil ir no mercado da bola na janela de meio de ano, aí na parada do Mundial e coisa e tal, porque sem dinheiro, né, simplesmente não tem negócio, né? No have money, né? No have, né? Players, né? Ou seja, se não tem dinheiro, não tem jogadores, né? Simples assim. Né? Você pode comprar para pagar depois, pode fazer um parcelamento, coisa e tal, mas aí os melhores, né, vai ficar sempre para quem tem bala na agulha para pagar à vista, pagar em 2, 3 vezes só, não para parcelar em 20 vezes no carnê da Casa Bahia. Né, gente? Então a situação financeira do Vasco é complicada. Tudo isso se passa muito pela Sul-Americana, né? E pela Copa do Brasil e pelo desempenho no Campeonato Brasileiro, metas, gatilhos, patrocinadores, né? Receita de torcedor e coisa e tal. Se tratando de Sul-Americana também, né? Achei muito bacana a chamada do SBT, né? Da Sul-Americana, achei muito bacana, tá de parabéns o SBT aí, fez uma chamada muito legal para a Sul-Americana desse ano, falando de Vasco, Corinthians, Fluminense, Grêmio, né? Falando de geral ali do Cruzeiro. Pô, achei muito bacana mesmo a chamada para a Copa Sul-Americana, que para o Vasco, né, como o próprio Marcelo Santana disse, são 6 jogos, né? Pelo menos na fase de classificatória, são 3 jogos em casa e 3 jogos fora de casa. Passando de fase, vem o mata-mata, né? Aquele mata-mata que deixa a gente com falta de ar, com dor na barriga, o coração aqui, ó, pulando na camisa, né? Porque perdeu, tá fora, ganhou, passa de fase, aquele negócio, pênalti, né? Toda aquela situação. Mas primeira coisa é jogar o primeiro jogo, é saber quem a gente vai enfrentar. O sorteio vai acontecer agora, nos próximos dias, saber quem vai ser o nosso grupo, né? Quem serão os nossos adversários na fase de grupos, e aí depois sim, respirar fundo e começar a projetar, né? Jogo aqui no Brasil, vai enfrentar adversário de onde? Da Argentina, do Chile, do Peru, do Paraguai, do Uruguai, da Colômbia, né? Pra gente saber aí quais serão os nossos adversários, a gente começar a projetar a Sul-Americana. Tem a terceira fase da Copa do Brasil, ano passado a gente chegou na semifinal, né? Esse ano é difícil cravar, né? Porque o Vasco faz um jogo muito bom, depois faz um jogo muito ruim, joga bem contra um time menor, joga mal contra um time maior, então não dá pra gente fazer muita projeção na Copa do Brasil, nem na Sul-Americana, né? Mas a gente tem que torcer. Vamos ver o que vai dar aí essas situações, né, gente? Então, basicamente, a gente falou de tudo aí que tinha para falar do Vasco, falamos sobre a SAF, presidente do São Paulo, recuperação judicial, reforma de São Januário, abrimos aspas para algumas pessoas aqui também, falamos também sobre o mercado da bola, muita coisa rolando aí, saídas, possíveis chegadas, falamos também sobre CBF, sobre, né, investimento, Campeonato Brasileiro, N situações. Então, meus amigos, falamos de muita coisa importante nesse conteúdo. A gente se vê nessa noite de sexta-feira. Eu estou ficando por aqui. O meu abraço e um casaca para cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Ótima sexta-feira para todos nós e tamo junto. Porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto. Vasco!